todas as divisões dão exato, e quando isso acontece a gente está diante de um número racional, ok? Então os números racionais eles podem se apresentar na sua forma decimal como uma característica de uma vírgula. Eu vou mostrar alguns exemplos de divisões desse processo que recaem em resultados desse tipo, né? Como proceder. A gente vai ver que essencialmente é aquela divisão cujo a última contagem, né, acaba deixando restos, e aí você não tem outro número para completar. Segue o exemplo aqui. Então, pessoal, para dar suporte às contas de divisão, lembrando que a divisão racional ou não exata, né, o último resto, ele não vai encontrar nenhum número para formar, e isso vai acabar gerando aquele número decimal ou número com vírgula. Exemplo, por exemplo, aqui, 98 dividido por 8. A gente conta a partir do início do número no 9, cabe 8. E 8 para chegar em 9 faltou 1 também. E aí, olhando de cima para baixo, aqui vai formar o 18. No 18 cabem 2 8, 8 com 8, 16. Para chegar em 18 faltou 2 e não tem mais número aqui para colocar esse 2. Por conta disso, né, a gente pode colocar ele aqui embaixo. E é nessa situação que eu coloco vírgula aqui na minha resposta e um 0 aqui no resto. Fica 20. No 20 cabem 2 8, 8 com 8, 16, mas para o 20 faltou 4. Agora é só acrescentar 0 no resto, não precisa colocar mais vírgula. Os números só tem uma vírgula ao todo. E aí forma 40, no 40 cabem 5 8 exato. Então 98 por 8 dá 12,25. A intenção daquele exercício, né, ele é curto, é apenas para você praticar. Então de fato vale a pena você pensar um pouco sobre essas questões e praticar devagar mesmo, cada uma delas. Até o dia da aula, a gente pode estar fazendo ele em sala de novo. Então não vão se pressionar com o lance de entrega. Eu quero mais que vocês pratiquem do que fazer de toda forma. Bom, mesmo esquema, mesma ideia aqui para o 171 por 4. Eu separo aqui o 17, é o primeiro valor que supera 4. No 17 cabem 4 quatros. 4, 4, 4 dá 16. Né? 16 para 17 vai faltar 1, que vem para cima do número seguinte e forma o 11. E no 11 cabem 2 4. 4 dá 8. 8 para chegar em 11 faltam 3, né? Esse valor 3 não tem mais número para colocar aqui para formar. Nessa situação a gente tem um resto e não tem outro número para formar. Então vírgula na resposta e 0 nesse resto. Faz 30, né? No 30 cabem 7 4. Se você contar o 4 7 vezes vai dar 28, né? E aí 28 para chegar em 30 vão faltar 2. Né? E no 2, que é menor que 4, você só acrescenta 0, né? Agora sim, no 20 caberão 5 4 exatos, dá 42,75. Esses números, né, com vírgula, eles têm a seguinte propriedade: eles podem ser representados por frações, certo? Cuja parte de baixo, o denominador, o número que vai ocupar a parte de baixo da fração, será uma das bases de 10, né? Ou o próprio 10, ou 100, ou 1000. Bases que começam com 1 e no final tem zeros. Né? Como saber que base de 10 vai ficar embaixo do número decimal? Em 7,25, por exemplo, a gente representa o número sem a vírgula em cima, ou seja, 725, é só retirar a vírgula. E a base de 10 que ocupa a parte de baixo é a base que vai ter a quantidade de zero pela quantidade de números depois da vírgula. Esse número tem 2 números depois da vírgula, então a base de 10 que fica embaixo tem 2 zeros, é o 100. Aqui também, tem 2 números depois da vírgula. Se eu for representar em fração, embaixo vai ficar um 100. Quem é que fica em cima? O próprio número sem vírgula, 12. Bom, esse número aqui, 0,837, tem 3 números depois da vírgula. Então a base de 10 que fica embaixo é aquela que tem 3 zeros, é o 1000. Quem fica em cima é o próprio número sem vírgula, 837. E assim eu passo o número decimal para a forma fracionária, né? Escrevendo como denominador uma das bases de 10. Que base de 10 escrever depende da quantidade de números que tem depois da vírgula. E assim, num raciocínio inverso, né, passar uma fração para um número decimal, fração cuja parte de baixo é uma base de 10, é deslocar a vírgula. Né? De toda forma, você considera que a vírgula, quando ela não aparecer, ela está no final do número. Por exemplo, 85 não tem vírgula, é sinal que a vírgula está aqui, depois do 5, no fim do número. Quantas casas eu vou deslocar a vírgula? Depende da quantidade de zeros. Como está sendo dividido por 10, o 10 só tem um zero,
eu desloco essa vírgula uma casa para frente. Eu ando ela uma casa, a resposta seria 8,5. Ela saiu daqui do final, ó, e deu um salto para frente. 123 dividido por 100, né, uma fração 123 por 100, o 100 tem 2 zeros, a vírgula não apareceu de novo, é como se ela estivesse no final. Por conta desses 2 zeros, ela dá 2 pulos, 2 saltos para frente, ela vai parar bem aqui, entre o 1 e o 2 vai ficar 1,23. Bom, 21 dividido por 100, né, 21 centésimos, 2 zeros, a vírgula não apareceu, ela está no final, ela vai dar 2 saltos, ela vai ficar bem aqui na frente do 2. Esse número ele começa com vírgula, 21. Convém, quando o número começar com vírgula, colocar um zero antes, 0,21. Pode ser do número ser menor, tipo 8, que é a quantidade de zeros, dividido por 1000, 8 milésimos. Mesmo raciocínio, né? Você tem que a vírgula não aparecer porque está no final, aqui tem 3 zeros, então a vírgula vai dar 3 saltos. Você salta 1, 2, 3 vezes, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Esses espaços da concha você completa com zeros, e na frente da vírgula sempre um zero. Então, 8 por 1000, que era o que estava em amarelo, é 0,008. Né? Não é difícil contar a quantidade de zeros e quantas casas a vírgula vai saltar. Ok? Para finalizar, a gente vai ver exemplos em que a fração não é exatamente uma fração decimal, né? Não tem uma base de 10 embaixo, mas você pode passar para uma base de 10. Lembrando que esse exemplo aqui vai ser feito dessa forma, mas poderia ser feito com uma divisão. No entanto, é importante observar esse raciocínio. 5/20, essa fração aqui, eu posso passar para uma base, para um denominador cuja a parte de baixo seja uma base de 10. É só pensar qual é a primeira base de 10 maior do que 20, é o 100, ok? E 20 para chegar em 100 basta ser multiplicado por 5. Então eu converto essa fração multiplicando em cima e embaixo, eu tenho que multiplicar os dois membros, certo? Por 5, né? Porque 5 é o que falta de 20, né, em multiplicação para chegar em 100. Multiplicando em cima, 5 vezes 5 dá 25. E multiplicando embaixo, 5 vezes 20 dá 100. Então, a princípio, ó, a gente tem a conversão. 5/20 é igual a 25 por 100. A gente já viu que passar essa parte aqui para a parte decimal é mais simples. É só descontar os 2 zeros da parte decimal e deslocar a vírgula que quando não aparece está no final do número 2 casas para frente. Então vai começar aqui 0,25. Essa fração 5/20 é equivalente à parte decimal 0,25. Não veio como base decimal, mas eu passei para a base decimal. Mesmo raciocínio aqui, ó, 12 sobre 25. Né? Eu olho para a parte de baixo, o 25. Qual é a primeira base de 10 maior que 25? É o 100. Só que 25 para chegar em 100 eu tenho que multiplicar por quanto? Por 4. Né? Então, em cima eu tenho que multiplicar por 4 também para a conversão ficar equilibrada. 12 vezes 4 vai dar 48. Então, 12/20 na forma decimal é 0,48. Se o número for 2/5 e eu quiser passar para a forma decimal, a primeira base de 10 maior do que 5 é o 10. E para chegar em 10, o 5 eu multipliquei por 2. Então, em cima, para equilibrar, eu tenho que multiplicar por 2 também. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2/5 é a mesma coisa que 4 décimos. Que se você passar para a forma decimal, como aqui tem um zero apenas, eu vou deslocar a vírgula que não aparecer porque está no final, uma casa para frente. Ela vai começar o número. Então, vai ser 0,4. 7 meios, né? 7 por 2, se eu quiser escrever na forma decimal, a primeira base de 10 maior do que 2 é o 10. E para chegar em 10, o 2 foi multiplicado por quem? Por 5. Então, em cima eu multiplico por 5 também, para poder equilibrar. 7 vezes 5 dá 35. Então, 7 por 2 é a mesma coisa que 35 por 10. Né? O 10 só tem um zero. Então, a vírgula que não apareceu é porque está no fim, desloca uma casa para frente. Vai ficar bem aqui entre o 3 e o 5. Vai ser igual a 3,5. Lembrando que não tem só essa forma de fazer, você poderia simplesmente dividir. Né? Por exemplo, aqui o 7 dividido por 2 é pegar a metade. De fato, a metade é 3,5. Mas esse raciocínio é válido, né, para poder a gente ter mais ferramentas na hora de trabalhar com números na forma de fração. Algumas frações podem ser passadas para o formato decimal. E aí, passando para o formato decimal é muito mais simples, né? Escrever como com vírgula o número quebrado no formato popular. Esse é o nosso último exemplo, tá bem? E eu espero que aqui seja suficiente para responder o exercício.
Assim como nos exemplos das questões anteriores, né, eu vou deixar à disposição algumas continhas para praticar. Espero que vocês pratiquem essas contas utilizando o mesmo dispositivo, né, e boa sorte aí, bons estudos a todos.